Olá pessoal, eu sou Renata Monteiro sou fonoaudióloga. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje eu estou iniciando uma série de vídeos para falar sobre os transtornos de aprendizagem, os transtornos específicos de aprendizagem. E eu vou falar sobre TDL, vou falar sobre autismo, vou falar sobre muita coisa aqui. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Se você gostou do vídeo, curte aqui, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho uma página no Instagram chamada Dislexia e Aprendizagem. Meu marido, que é disléxico, ele também tem uma página no Instagram chamada By Dyslexia. Ele também tem um canal no Instagram chamado By Dyslexia TV. Então, aos pouquinhos a gente vai compartilhando toda essa informação aqui com vocês. Hoje eu quero falar sobre um tema relacionado à história da leitura. Então, a gente fala muito em dislexia, Eu sou apaixonada por dislexia, trabalho com dislexia há mais de 21 anos, fiz meu mestrado em dislexia. E aí, quando a gente pensa na história da leitura, que é uma etapa importantíssima para você poder compreender as dificuldades da dislexia. Só que a gente vê, assim, profissionalmente quase não se fala nisso. Já se entra logo no transtorno, que é um transtorno específico de leitura, com dificuldade na decodificação, na fluência, na compreensão e tudo mais. Só que para a gente entender o porquê dessa dificuldade, que não acontece só na dislexia, então a gente sabe que os índices de analfabetismo, os índices de dificuldade na aprendizagem da leitura, da escrita e na matemática no Brasil, aliás, no mundo, em alguns lugares do mundo é baixíssimo. Então, é preciso entender toda essa dificuldade relacionada à história da leitura, Então, a leitura, ela não começou com a representação gráfica das letras e nos nossos antepassados já lendo com uma certa fluência, com uma certa acurácia. Não foi assim que aconteceu. Então, ela é uma ciência nova e, por ser nova, ainda há muita coisa a se descobrir com relação ao que acontece na leitura. E aí você imagina ainda o que se tem para descobrir, o porquê que gera tanta dificuldade no caso da dislexia. Então a leitura ela é um dos processos cognitivos mais difíceis, porque ela envolve a decodificação, ela envolve a fluência, ela envolve a compreensão. Então nós temos 3 etapas que não são fáceis, Então, decodificar, começar essa fase de aquisição, ganhar uma velocidade, ganhar uma fluência e chegar à compreensão daquilo que se está lendo. Então, ela envolve essas 3 etapas, mas ela também envolve linguagem. E aí vem muita confusão que a gente vê por aí. Ai, Renata, a pessoa tá com uma dificuldade de leitura, então quem que ela deve procurar? Um pedagogo, um professor de reforço, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, que também são importantes. E as pessoas esquecem do fonoaudiólogo, do psicólogo, do neurologista, do psiquiatra, do oftalmologista e por aí vai. Principalmente quando a gente pensa em dislexia, que precisa de uma equipe multidisciplinar para se fechar o diagnóstico. O fonoaudiólogo, como eu, é importante para se avaliar essas etapas da leitura, porque a leitura ela envolve um processamento de linguagem, precisa da manipulação dos sons, a saída da leitura é a fala, então precisa que o fonoaudiólogo, quando uma pessoa apresenta uma dificuldade de leitura, faça uma avaliação dessa pessoa também. E muitas vezes as pessoas não conhecem esse fato. Bom, por que a leitura é tão difícil, Renata? Porque antigamente, quando a gente vai entrar um pouquinho nessa história da leitura, os homens das cavernas, eles não escreviam letras e depois ia lá e lia como se fosse um diário do dia a dia deles. Então, eles desenvolveram uma arte rupestre. Então, a leitura começou com essa arte rupestre. O que é essa arte rupestre? Era quando eles representavam nas paredes das cavernas o seu cotidiano, o seu dia a dia, colocava figuras de animais representando aquelas ações do dia a dia como uma forma de registrar algo que aconteceu ou alguma coisa que fosse importante. Depois ia lá e fazia a leitura desses símbolos, dessa arte rupestre, para compreender o que aquilo queria dizer.
Mais tarde, essa arte rupestre, ela evoluiu para o que chamamos de pictografia. Então, você vê que a leitura começou com símbolos, né? E depois ela passou para pictografia, e vocês vão ver até chegar na questão das letras. Com a pictografia, o homem foi desenvolvendo sons para transmitir o significado da escrita. Olha a linguagem começando aí lá na época das cavernas, para vocês verem como a linguagem é importante. Quando a gente pensa em dislexia, precisa pensar em linguagem também. Então eles emitiam sons, né? Eles começaram a desenvolver sons para transmitir esse significado da escrita, e aí começou um processo de comunicação por sons. Então a fala, ela também não é fácil, porque esse processo foi desenvolvendo de acordo com a evolução do homem. Então, para vocês verem toda a importância disso daí, gente. E aí, depois disso, o conhecimento na antiguidade, ele passou a ser transmitido através da oratória. Então, as pessoas, elas não sabiam ler. Então, como começou, né, esse desenvolvimento dos sons, as pessoas começavam a ensinar tudo oralmente, né? Era tudo falado, a linguagem foi se desenvolvendo e isso ganhou um espaço muito grande. Tanto que na Grécia Antiga e no Antigo Egito, a escrita e a leitura, elas eram privilégios de filósofos, de aristocratas, né, que eram chamados os escribas. Sabe aquela palavrinha que a gente ouve muito dizer? Ah, que tipo de adequação curricular nós podemos oferecer para um disléxico? E uma das adequações é o escriba, uma pessoa que escreve para o disléxico ou para quem tiver dificuldade de escrita. Então, antigamente, quem lia, né, os escritos, né, que geralmente, por exemplo, no caso do latim, então eram pessoas que eram da aristocracia, eram pessoas ricas que estudavam, que desempenhavam alguma função relacionada à leitura. Os filósofos, né, porque a filosofia ela é muito importante para a humanidade. Então eles também desenvolveram, aprenderam a leitura, e ela era importante, e ela era um benefício muito exclusivo dessas classes sociais, de forma a beneficiar um público muito pequeno. E as outras pessoas, quando algo deveria ser comunicado, isso era comunicado oralmente. Nas sociedades antigas, a escrita, ela também era um privilégio dos sacerdotes. A igreja também é extremamente importante nesse processo da leitura, porque a palavra de Deus, né? Então a gente sabe que Moisés escreveu os 10 mandamentos lá na tábua, né, no monte, que eu esqueci o nome. Sou católica, mas assim, tem uns detalhes assim que eu acabei esquecendo. Mas os sacerdotes, eles precisavam ler, né, porque a Sagrada Escritura, ela estava escrita em latim, eles precisavam ler para orientar o povo. E além dos sacerdotes, né, nas sociedades antigas, as pessoas que exerciam as funções hierárquicas, né, alguém que trabalhava para o rei e tudo mais, também precisava ler, então se estudava para isso. Então, era uma coisa muito restrita a pequenas pessoas, e com isso, essa leitura, ela era utilizada de forma coletiva e não individual. Então, não tinha uma pessoa que sabia ler, outra pessoa que sabia ler, outra pessoa que sabia ler, e fazia uma leitura e estudava e usava em benefício próprio ou para ajudar outra pessoa. Então, uma pessoa, né, dentro dessas classes aí, ela aprendia a ler e ela utilizava isso para comunicar as pessoas de forma coletiva. No caso, por exemplo, do sacerdote, ele sabia ler, então ele usava isso para ministrar as missas, né, para catequizar o povo e tudo mais. Então era uma coisa muito exclusiva. Então essa leitura coletiva, alguém lia para uma grande multidão. Na Idade Média, poucas pessoas eram alfabetizadas. Então você vê que é um problema que já começa lá desde a Idade Média, essa dificuldade com essa parte de alfabetização. E a cultura, ela é extremamente importante quando a gente precisa pensar na evolução, né, na história da leitura.
na história da dislexia, né? Porque a gente sabe que essa dificuldade com a dislexia ocorre no mundo todo. É difícil diagnosticar, é difícil saber intervir, é difícil trabalhar. Como melhorar? Vai melhorar? Então, isso são questões que acontecem no mundo todo. E quando a gente vê que desde lá na Idade Média poucas pessoas eram alfabetizadas, porque não era da cultura da época, então a gente tem uma etapa aí, né, da história onde a gente não sabe o que aconteceu, não sabe como foi essa evolução, como foi o desenvolvimento, o impacto que isso tem, a influência que isso tem quando a gente pensa no transtorno específico de leitura. E aí, só uma pequena parcela da população é que tinha aptidão à leitura. Então, tudo era muito novo, né? A leitura é uma ciência nova e naquela época era extremamente mais difícil. E aí, o que acontecia? Antigamente, os escritos, eles eram feitos em tábuas de argila, né? Então, o material era diferente, não era papel. A argila era um objeto grande e pesado. Então, era uma coisa, assim, extremamente difícil de você manusear. Então, são várias coisas que acompanharam esse desenvolvimento da leitura que era extremamente difícil. Tanto que de 1850 a 1550, uma cidade da Babilônia abrigava apenas 185 escribas. E essa cidade, ela tinha em média 10 mil habitantes. Então você pensa que para 10 mil habitantes, somente 185 pessoas sabiam ler. Então assim, é uma quantidade muito pequena, né, para uma população tão grande. E aí nessa época a leitura não era algo prazeroso, interessante, né, então, ou individual. Porque o sacerdote, por exemplo, ele utilizava a leitura de uma forma coletiva para ensinar, para falar de Deus e tudo mais. Então ele detinha um poder, né? Somente ele sabia ler, então as outras pessoas não sabiam ler, então elas ficavam muito dependentes do sacerdote para poder aprender os ensinamentos de Deus. Quando o escriba queria comunicar alguma coisa do rei, então às vezes, né, isso poderia ser uma notícia boa, uma notícia ruim, mas a gente sabe que, né, antigamente havia muitas guerras, havia muita diferença entre as classes sociais, que isso é uma coisa que ainda persiste, né? Então assim, a leitura não era algo prazeroso, ainda não se tinha os livros interessantes, né, os jornais, as revistas, os poemas e tudo mais. Por mais que depois começaram a ter os poemas, né, e aí a aristocracia tinha mais acesso a essa leitura e a essa escuta, mas ela não era algo prazeroso. Então a gente encontra uma similaridade aí com relação ao disléxico não achar a leitura prazerosa porque ela é difícil para ele, da mesma forma como era naquela época, porque as pessoas não sabiam ler. Então, quando a gente pensa na história, a gente começa a pensar, nossa, agora eu consigo entender por que não é prazeroso para um disléxico, por que muitos aprender a ler, por que alguns disléxicos têm aversão à leitura. Isso não é só da dislexia. Antigamente as pessoas também tinham esse comportamento porque elas não sabiam ler, porque elas não tinham condição, né? Então a escrita era feita em argila, material pesado, material nada atraente. Então, vocês estão começando a entender o que eu estou querendo dizer? A gente precisa olhar em todos os aspectos quando a gente pensa em trazer uma motivação e uma alegria para que o disléxico possa aprender a ler. E aí, naquela época, o que era lido não podia ser contestado, que é outra coisa que a gente faz uma analogia com a dislexia. O disléxico, ele é argumentativo, ele gosta de fazer reflexões, mas muitas vezes, principalmente em sala de aula, se ele não concordar com algo, muitas vezes esse aluno não tem espaço para dizer o porquê que não gosta, porquê que ele acha que isso está errado, porque a gente tem muito uma visão muito centrada no professor. Então o professor, ele é autoridade, né? Então muitas vezes o professor fala e aquilo tem que ser obedecido, aquilo tem que ser seguido
seguido à risca. E para a dislexia, né, que as pessoas têm uma dificuldade de leitura, esse espaço é extremamente importante. Da mesma forma que naquela época as pessoas não achavam a leitura prazerosa, porque eles tinham que escutar aquilo que era lido e aquilo não podia ser contestado. E era uma coisa mais informativa, né, para determinadas classes sociais, então aquilo não era muito prazeroso. E quando a gente pensa na nossa postura com relação a incentivo à leitura nas pessoas com dislexia, a gente encontra uma postura ainda parecida com aquela época, ou seja, um retrocesso gigantesco. E aí, naquela época, por mais que você pense assim, então as pessoas podiam estudar para ser escriba, né? Poderia ter um incentivo para isso. Para se tornar um escriba profissional, era necessário que a pessoa estudasse dos 6 aos 18 anos de idade. Era muito tempo, era uma vida dedicada, né, ali, começando na infância até a adolescência, né, durante 24 dias do mês. Então, o mês tem 30 dias, 31 dias, ele tinha que estudar 24 dias. Contando os finais de semana, muitas vezes eu acho que a gente tem 22 dias úteis. Eles tinham que estudar 24 dias do mês, 8 horas por dia. Era muita coisa para você ser apenas um escriba. Uma pessoa que escreve, uma pessoa que lê. Não sei se tinha outras tarefas, né? Isso aí entra mais na questão da história. Então, eu não saberia dizer. Mas, assim, é um assunto muito interessante, né? Quando a gente pensa em toda essa história da leitura. E entre o século 10 a 12 antes de Cristo, que foi surgir a leitura no couro, né, ou no papiro, né, que é um tipo de papel. Então, assim, somente no século 10 a 7, ao século 7 antes de Cristo. Gente, é muita coisa, muita coisa. Em Atenas, as crianças aprendiam, depois quando essa leitura foi desenvolvendo, elas aprendiam a decorar textos literários, por exemplo, como os trechos da epopeia de Homero. Então, assim, não era uma leitura onde as crianças aprendiam a decodificar para poder ler qualquer palavra. Elas aprendiam a decorar aquele texto, né, aquele trecho, né, de uma parte da literatura. Então, era uma coisa diferente de se aprender a ler. Quando a gente pensa em alguns métodos de alfabetização, onde a criança tem que decorar dentro da palavra determinadas sílabas, para pensar quando aquela sílaba vai surgir outra palavra, tentar lembrar qual era a sílaba para poder ler, a gente vê que remete também a essa parte da história da leitura. E aí essa leitura individual e silenciosa, ela só foi surgir com os monges copistas na Idade Média. Então, assim, depois de muito tempo é que a leitura individual surgiu com a igreja, né, que foi com os monges copistas. E uma da atribuição desses monges copistas, que é o que confere o título deles de copistas, eram as cópias de manuscritos gregos, romanos ou cristãos. Então, como eles precisavam copiar, eles precisavam ler, fazer uma leitura individual, fazer uma leitura silenciosa para poder executar essa tarefa de cópia. E a leitura silenciosa mesmo e atenta, ela só foi se tornar mais comum entre a população quando aconteceu o quê? A invenção da imprensa no século XV. Então a imprensa tem um papel muito importante, porque aí se começou a propagação desse hábito da leitura mesmo. E aí ela só foi se tornar um hábito no século XVIII, com o advento do romantismo literário, né, das feiras de livro nas cidades europeias, e aí virou uma moda. Então, como era moda ter feira de livro, comprar livro, ler os romances, isso depois foi se espalhando nas outras cidades, né? E aí a gente teve um desenvolvimento maior dessa habilidade de leitura. Para você ver que não foi uma história fácil, né? Essa história do desenvolvimento da leitura, que nem é uma história completa, né? Então fui pulando vários trechos aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E aí
Existe um autor chamado Faria, né? Ele escreveu um artigo, Faria e Colaboradores, ou foi um livro, eu não lembro, em 2005. E ele falou que a gente entende a leitura como método de proferir em voz alta ou para si mesmo um texto impresso. Então, é uma ação individual que a gente faz correndo os olhos pelas linhas e vai transformando esses sinais visuais e luminosos em sinais sonoros mentais. Então, assim, de uma forma bem poética, ler é isso. E quando a gente pensa que a gente precisa ler em voz alta, né, para nós ou para outra pessoa, algo que está impresso em um papel, e você precisa correr os olhos, executar movimentos sacádicos, transformar esses sinais que são totalmente visuais em algo que é falado, que acessa a linguagem, isso não é uma tarefa fácil a nível de cérebro. Então, por isso que a dislexia, ela precisa ser compreendida. Só que não tem como a gente compreender se a gente não conhece todos esses aspectos, se a gente não conhece a cognição, se nós não conhecemos a fisiologia, a anatomia do cérebro, se nós não conhecemos as etapas da pedagogia, os métodos de ensino, se nós não conhecemos os transtornos do neurodesenvolvimento, porque não é só transtorno específico de leitura, de aprendizagem, que gera dificuldade de leitura. E é isso que eu quero convidar vocês a se inscrever no canal para vocês tomarem conhecimento de tudo isso. Isso aqui vai ser um curso, né? Um curso gratuito. Então, mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreva. Vai ter muita coisa legal por aqui. Compartilha, dá o seu like, ajuda o canal a crescer, porque eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão no coração e até mais!